Métodos inteligentes de costura. Toda empresa deve se preocupar com o processo de produção sem deixar de lado o bem-estar de seus colaboradores. Pensando nisso, as indústrias de confecção e vestuário se utilizam de metodologias para otimizar seu tempo de produção e fortalecer sua competitividade no mercado. Uma importante metodologia para incrementar o processo de costura foi desenvolvida pelo professor Dieter Lichtweg, da Escola Técnica Superior de Abstadt-Sigmaringen, na Alemanha, a partir da análise das operações de costura com o auxílio do MTM, Method Time Measurement. Ela auxilia empresas de confecção e do vestuário na redução do tempo de duração da operação, na redução do tempo de treinamento, da fadiga e na otimização dos postos de trabalho, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de novos métodos, contribuindo para a garantia da qualidade dos produtos e de vida dos colaboradores. Ela é denominada Métodos Inteligentes de Costura. E é esta metodologia que vamos apresentar neste vídeo. Se observarmos, a maioria das operações de costura tem 3 fases: antes da costura, durante a costura, depois da costura. Estas 3 fases demonstram manuseios que se repetem em todas as operações, independente do tipo de tecido, de máquina ou operações. Você percebeu que nesta operação a maior parte do tempo é de manuseio? Ou seja, há uma oportunidade imensa em otimizar uma operação de costura racionalizando os manuseios. A observação criteriosa destas 3 fases geraram os métodos inteligentes de costura, que podem ser aplicados em todos os processos de costura. E você vai conhecê-los agora. Os métodos inteligentes de costura têm como base a observação e a análise dos movimentos executados pelas costureiras durante o processo de costura. Os estudos destes movimentos geraram 3 métodos inteligentes de costura. O método básico, com 1 ponto de controle, com 2 pontos de controle, com 3 ou 4 pontos de controle, método deslizante e método de franzimento. Os princípios destes 3 métodos podem ser aplicados a qualquer operação de costura. São fáceis de aprender, mas precisa de treinamento para que eles sejam corretamente aplicados. Para cada operação, há um método ou a combinação deles para a obtenção da melhor forma de execução da mesma. Vamos então aos métodos inteligentes de costura? O método básico é um método de costura pelo qual se controla o trajeto da costura reta através do material a ser costurado. Posiciona-se as folhas de tecido a serem costuradas com um mínimo de movimentos, conduzindo o material a ser costurado, longitudinal e perpendicularmente. Ao se unir 2 ou mais folhas de tecido, elas devem ser mantidas juntas e alinhadas nas extremidades e sob controle durante a fase de posicionamento até o ponto de introdução da agulha no tecido. A segunda parte do método vai depender da quantidade de pontos de controle, diferenciados entre 3 variações do método básico. Método básico com 1 ponto de controle. Nesse método, o material será levado sob controle da mão esquerda como mão condutora, que ficará no final do trajeto da costura a 2 centímetros lateralmente. Se aplica às costuras de contornos retos até 45 centímetros de comprimento. Vamos ver como funciona na prática. Pegar a folha de tecido que será costurada por cima. A do lado esquerdo com a mão esquerda, a 2 centímetros lateralmente ao início da costura. Pegar a folha de tecido que será costurada embaixo. A do lado direito, com a mão direita a 2 centímetros, pela borda interna antes do início da costura. Casar as 2 extremidades e bordas, levando imediatamente para baixo do calcador, prendendo-as firmemente. A partir do calcador, as bordas são alinhadas até a outra extremidade a ser costurada, sendo estas extremidades seguradas pela mão esquerda, entre o dedo indicador e o polegar. A mão esquerda é a condutora e guia o material até o final da costura, passando lateralmente pelo calcador,
enquanto a mão direita pode fazer movimentos de apoio e alinhamentos ou apanhar a folha seguinte a ser costurada. Não se deve mudar a posição dos dedos nem repegar novamente durante o trajeto da costura. Descartar a peça logo em seguida com a mão esquerda, sem soltá-la ao terminar a costura. Método básico com 2 pontos de controle. Nesse método, o material será conduzido sob controle com a mão esquerda, 2 centímetros lateralmente do final da costura, segurando atrás, fazendo o primeiro ponto de controle, enquanto a mão direita controla e conduz o material a ser costurado, aproximadamente na metade do trajeto total, segundo ponto de controle, segurando o material em direção do corpo, fazendo com que as bordas coincidam. A mão esquerda dobra o material a ser costurado, segurando para o lado esquerdo, permitindo uma melhor visão. O trajeto dobrado retorna à posição perpendicular na direção da costura quando a mão direita estiver a mais ou menos entre 5 e 10 centímetros do calcador. O processo de costura se realiza sem paradas. Esse método se aplica a costuras de contornos amplamente iguais em comprimento total entre 45 e 75 centímetros. Vamos ver como funciona na prática. Apanhar a folha superior com a mão esquerda, 2 centímetros lateralmente do início da costura. Apanhar a segunda folha a ser costurada, 2 centímetros diante do início da costura. Posicionar as folhas a serem costuradas embaixo do calcador. Imediatamente depois, abaixar o calcador, ajustar o material a ser costurado até o final do trajeto com a mão esquerda a 2 centímetros lateralmente, segurando esta parte com o dedo indicador e o polegar e levando assim até o fim da costura, primeiro ponto de controle. Ajustar todo o trajeto da costura com a mão direita, controlando até o meio do trajeto a ser costurado. A mão esquerda, que mantém o segundo trajeto da costura sob controle, dobra o material a ser costurado para o lado esquerdo, mantendo o campo de visão livre. O processo de costura se realiza sem interrupção, no qual a condução do material a ser costurado no primeiro trajeto será feito com a mão direita. Movimentos de correção são feitos com a mão esquerda. No segundo trajeto, a mão esquerda guia a costura enquanto a mão direita leva o material entre 5 a 10 centímetros do ponto de introdução da agulha. Dessa vez, os movimentos de correção são feitos com a mão direita. Imediatamente antes da mão direita soltar o controle do material a ser costurado, a mão esquerda desdobra o material em direção perpendicular à costura e conduz o material a ser costurado ao ponto de introdução da agulha, 2 centímetros lateralmente no fim da costura reta, ultrapassando o calcador. Método básico com 3 ou 4 pontos de controle. Neste método, as 2 folhas a serem costuradas serão levadas sob controle pela mão esquerda até o final da costura planejada. Como também será mantido o controle do trajeto da costura, formando dobras que são separados entre dedos. Durante o processo de costura, se libera planejadamente os pontos de controle, enquanto a mão direita realiza movimentos suplementares e de compensação para a condução da peça a ser costurada. Se aplica em costuras retas de contornos iguais com comprimento acima de 70 centímetros. Vamos ver como funciona na prática. A folha superior é apanhada com a mão esquerda, 2 centímetros lateralmente do início da costura planejada. A segunda folha é apanhada a 2 centímetros antes do início da costura planejada. Casar as extremidades e posicionar imediatamente as folhas sobre o calcador, prendendo-as firmemente. A seguir, desliza-se a mão direita até o final da costura planejada, procurando alinhar as bordas e segurando no final com o dedo indicador e polegar da mão direita, primeiro ponto de controle. A mão esquerda auxilia neste alinhamento e retorna do final da costura pela borda até uma distância de 30 a 40 centímetros. Pega as folhas com o dedo indicador e o polegar e transfere para a mão direita, que pega esta primeira dobra entre o dedo indicador e o médio, segundo ponto de controle. Outros trajetos de 30 a 40 centímetros serão preparados com a mão esquerda e transferidos para a mão direita, e serão controlados pelo dedo anular e o dedo médio.
terceiro ponto de controle. Para costuras muito longas, prepara-se outro trajeto de 30 a 40 centímetros, sendo controlado pelos dedos anular e mínimo, quarto ponto de controle. Durante o processo de costura, o material é conduzido pela mão direita, fazendo uma leve tensão entre o calcador e o quarto ponto de controle. A mão esquerda deve estar em cima das peças e no campo de visão da operadora, à frente do calcador. No momento em que a mão esquerda for colocada sobre o tecido, solte o quarto ponto de controle. A mão direita deve ser levada para trás, mantendo a leve tensão no tecido. Desta forma, obtém-se novamente o início entre o terceiro ponto de controle e o calcador. Esta ação de transferir e soltar novamente o ponto de controle pelo dedo seguinte da mão direita deve ser repetido até que a última dobra seja liberada. Quando a costura estiver a mais ou menos 15 centímetros do final, a mão esquerda pega o material que está na mão direita, segurando as extremidades entre o dedo polegar e o indicador lateralmente a 2 centímetros do final da costura, passando ao lado do calcador. A peça é descartada com ambas as mãos, sem que a mão esquerda a solte. Método deslizante. Neste método de costura se consegue controle em 1 ou 2 pontos nas folhas a serem costuradas com o mínimo de movimentos. As folhas a serem costuradas serão posicionadas e levadas até o calcador, independentemente do comprimento. Assim se desenvolve uma costura sem paradas, de maneira que a condução seja perpendicularmente e as duas folhas a serem costuradas se direcionem separadamente ao ponto de introdução da agulha. Isto significa que o ponto de contato com as duas folhas a serem costuradas é imediatamente antes do calcador. Se aplica principalmente em costuras longas, retas ou curvas menos acentuadas com comprimentos acima de 100 centímetros. É recomendado máquinas com transporte superior. Vamos ver como funciona na prática. Apanhar a folha superior com a mão esquerda a 2 centímetros diante do começo planejado da costura. Ao trabalhar com duas folhas, se apanha a folha inferior a 2 centímetros antes do começo planejado. As folhas a serem costuradas são posicionadas embaixo do calcador. Imediatamente após abaixá-lo, desliza-se as duas mãos para trás para conseguir uma distância de aproximadamente 15 centímetros do calcador. Na condução da borda, a costura se realiza principalmente na direção transversal. Enquanto a folha inferior desliza entre o polegar e os dedos em cima dela, a folha superior será conduzida pela mão esquerda da mesma forma. Imediatamente após chegar ao final da costura, apanha-se com a mão esquerda as duas folhas a serem costuradas, para realizar a condução final passando lateralmente o calcador. O importante para a realização do método deslizante está na forma de como manter a leve tensão nas folhas, obtendo uma costura lisa. Para se conseguir um franzido na folha inferior, deve-se tensionar a folha superior. No caso de se conseguir um franzido na folha superior, tensiona-se a folha inferior. Método de franzimento. O método de franzimento é um método de costura no qual a folha superior a ser costurada será apanhada pela mão esquerda com movimentos curtos, formando um ou mais franzidos em seu interior. A folha inferior a ser costurada é apanhada simultaneamente com a folha superior e manuseada como no método deslizante. Os franzidos estão na mão sob controle. Depois de posicionar a folha superior sobre a inferior, baixa-se o calcador, costurando de forma contínua, soltando os franzidos perpendicular e transversalmente. Se aplica para costurar cantos curvos com predominância de ângulos acentuados e também para costurar cantos com curvas contrárias. Vamos ver como funciona na prática. A mão esquerda apanha a peça a ser costurada lateralmente no fim da costura e franze a peça na direção paralela da linha planejada, onde o início é controlado pelo dedo polegar e o indicador. A segunda folha a ser costurada será apanhada com a mão direita à frente da costura planejada e levada próxima ao calcador. Posicione as bordas e extremidades. Em seguida, leve-as sob o calcador.
Imediatamente depois de encaixar o calcador, deslize para trás a mão direita de 10 a 20 centímetros. O polegar estará embaixo do material a ser costurado e o restante dos dedos sobre ele. Ao mesmo tempo, levando a mão esquerda de 10 a 20 centímetros para trás, solte o primeiro franzido. Ao começar com o processo de costura, conduza a folha a ser costurada com o polegar e os restantes dos dedos. A condução da folha a ser costurada se realiza principalmente na direção perpendicular. Durante o tempo do processo serão liberados de forma contínua os franzidos pela mão esquerda. A mão esquerda conduz o material a ser costurado principalmente na direção perpendicular. Deve-se casar os piques. Pode ocorrer que a mão esquerda não acompanhe a costura na direção da agulha. A mão esquerda apanha as duas folhas a serem costuradas antes que seja finalizada a costura para realizar a condução final, passando lateralmente pelo calcador. Um posto de trabalho precisa estar organizado de maneira em que os aspectos ergonômicos sejam favoráveis ao colaborador. Ou seja, as condições corretas de postura e de manuseio das peças, além de ajudarem a preservar a qualidade de vida, aumentem a produtividade. Os métodos inteligentes de costura é uma importante metodologia a ser aplicada numa indústria de confecção para obter resultados expressivos. Se reduz movimento, se organiza posto de trabalho e a costureira vai perder menos tempo. A costureira perdendo menos tempo, fazendo menos movimento, ela vai ganhar em produtividade e vai reduzir a sua fadiga. Esses métodos já foram aplicados em várias empresas do país, tanto de pequeno, de médio e de grande porte, nos segmentos de lingerie, de fitness, de linha praia, de artefatos de couro, moda feminina. Com a aplicação desses métodos, a empresa aumenta a produtividade, garante a qualidade dos seus produtos e reduz a fadiga, porque os métodos, ele estuda o posto de trabalho. Ele estudando o posto de trabalho, reduzindo movimentos, ele vai reduzir o tempo gasto na operação. No dia seguinte, ela vai estar preparada, menos cansada para iniciar o dia de trabalho dela. Na aplicação desses métodos, você envolve a participação da costureira. Ela se envolve, ela se responsabiliza por esse resultado. Ela fica motivada e a empresa fica viva, porque ela vai ter pessoas motivadas e interessadas no processo e nos resultados. Eu gostaria que os empresários se atentassem bem para esse método, porque normalmente as empresas que empregaram esse método tiveram um ganho de mais ou menos 30% de aumento na sua produtividade. Então, por isso que é importante que vocês se interessem na implantação desses métodos em suas empresas. Para que uma empresa possa multiplicar o seu processo de produção, é preciso que todas as fases do processo de implantação de métodos sejam acompanhadas pelos seus líderes. Métodos, líderes e colaboradores. Juntos fazem a diferença. Junte-se a nós neste desafio. Tente usar a metodologia sugerida em algumas operações. Faça um vídeo com o antes e depois e mande para a gente, para que possamos compartilhar nossas experiências. Juntos faremos a diferença.